Oi, pessoal, tudo bem? Aqui no meu coração eu espero que todos estejam bem. O assunto que eu vim falar hoje é sobre a história da alimentação. Você já se perguntou como a alimentação surgiu e se desenvolveu ao longo dos anos? Será que o homem primitivo, aquele primeiro homem, já começou a se alimentar da forma como nós nos alimentamos hoje? Houveram muitas mudanças de lá para cá. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para começar, a gente tem que lembrar que o homem era um ser primitivo. Ele não tinha casa, ele não tinha local fixo, ele era um nômade. Ele se deslocava de locais para buscar recursos para se alimentar. Como assim, Nutri? É o seguinte, o homem não sabia cozinhar, ele não sabia plantar, ele não sabia o que comer. Ele tinha que ver a disponibilidade do que havia no ambiente. Através da observação dos animais, ele aprendeu a comer, por exemplo, frutas e raízes. Então, ele pegava as frutas que estavam disponíveis naquele ambiente e se alimentava, de acordo com os hábitos alimentares dos animais. Porém, esse recurso ele se esgotava, porque nem todo local conseguia, em tempo hábil, fornecer isso para ele. Por exemplo, uma árvore de maçã, ela dá um certo tempo as maçãs, depois as maçãs acabam. E aí demora um outro tempo para que essas maçãs se desenvolvam e o homem possa se alimentar delas. Então, por esse motivo, ele ficava em um determinado local, depois ele precisava se deslocar para outro local em busca de mais alimento. Então, inicialmente, ele se alimentava basicamente de frutas e de raízes. Ao observar os animais, ele aprendeu a comer carne crua. Nós comíamos carne crua, nós não sabíamos cozinhar. Então, era um outro recurso comer carne crua. O homem observou que o animal matava, caçava, E aí ele comia a carne crua. O homem então começou a fazer o mesmo. Com o tempo, ocorriam queimadas. Nas queimadas, lógico, também morriam animais que estavam ali no meio do fogo. E aí o homem observou que a carne chamuscada de animais nessas queimadas ficavam mais gostosas. E aí, com a descoberta do fogo, ele aprendeu a assar a carne e a cozinhar essa carne. Olha que bacana! De fruta, raiz, carne crua, ele já aprendeu a assar a carne. Como ele era nômade, ele se deslocava de local para local, ele também começou a observar que uma semente, quando caía na terra, ela germinava e ela crescia. E aí ele começou a pensar e a observar que ele poderia também desenvolver isso. Poxa, a semente cai e germina, vira uma planta, vira uma raiz, vira algo que eu possa me alimentar. Desenvolveu-se a agricultura. Com o tempo passando, ele já tendo aprendido a assar a carne, a plantar, ele conseguiu o início do que a gente chama de aldeias. Ele se estabelecia em alguns locais. Independente da mudança climática e ambiental, que antes ele precisava se deslocar para buscar um outro local onde havia alimento, ele começou a utilizar o local que ele estava para plantar e se alimentar. Aprendeu a caçar, arco e flecha, então ele abatia o animal, ele cozinhava, ele assava, ele plantava os alimentos que ele precisava para se alimentar. Ok, de nômade ele já virou um homem
que ficava num local fixo, pois ele aprendeu a se desenvolver. Além disso, as aldeias foram crescendo. Como essas aldeias cresciam, começou-se também todo um trabalho, uma necessidade de comunicação entre povos. Poxa, se uma aldeia consegue plantar arroz e a outra consegue plantar feijão, quem sabe a gente pode começar a trocar? Surgiu o comércio. O comércio nada mais é que trocar mercadorias. Hoje a gente não troca. Eu quero comprar um feijão, eu dou o dinheiro e pego o feijão. Antes não tinha moeda. Então eles trocavam alimentos entre si. Você me dá arroz, eu te dou feijão. Você me dá determinada fruta e eu te dou outra fruta. Tem até uma velha história aí que fala-se que as cebolas eram a moeda de troca, que as cebolas eram muito valorizadas. Então, o dinheiro por algum tempo foi cebola, tá? Você plantava muita cebola e o seu dinheiro de troca era cebola. Te dou tantas cebolas, você me dá tanto de carne. Te dou tantas cebolas, você me dá tanto de fruta. Ok, começou então o desenvolvimento do comércio. As aldeias aumentaram, a organização aumentou. O homem, cada dia que passava, se desenvolvia mais. Com isso, os hábitos alimentares também modificaram, ok? De nômade, aquele homem que precisava aguardar que a natureza lhe desse o seu alimento, ele aprendeu a se organizar e a ele mesmo plantar, caçar, assar e ter o seu alimento no momento que ele precisava. Bacana, né? Como que a gente se desenvolveu e continua se desenvolvendo até hoje. Nós temos que vários pensadores, estudiosos aí da nossa história, eles já associavam que a alimentação adequada era um sinônimo de longevidade. O que é longevidade? É uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, mais tempo para se viver. A partir de tudo isso que nós conversamos, nós podemos então entender que o homem primitivo era muito diferente do homem atual. O homem primitivo, ele se alimentava do que estava disponível ali para ele. O homem atual não. O homem atual, ele tem diversas formas de se alimentar que modificam de um local para o outro. Por exemplo, vamos pensar aqui comigo. Lá na China, a alimentação é uma, nos Estados Unidos é outra. No Brasil, nós temos uma cultura diferente. Dentro do próprio Brasil, nós temos regiões com culturas alimentares diferentes. Por que isso? Quando o homem foi se desenvolvendo, cada povo, né, eles estavam em um local diferente desse mundo nosso. Então, olha só, alguns desenvolveram certas habilidades culinárias, outros desenvolveram outras habilidades culinárias diferentes. Um exemplo que eu vou dar para vocês, macarrão. Macarrão não é um prato brasileiro, macarrão é um prato italiano. Como que o macarrão veio parar aqui no Brasil? Lembra a história que o Brasil era habitado por índios e depois os portugueses vieram? Quando os portugueses aqui vieram, eles trouxeram cultura, uma cultura diferente. Então, os índios começaram a se relacionar com os portugueses e daí as culturas se misturaram. Com a culinária foi a mesma coisa. A cultura culinária que havia nos índios foi repassada para os portugueses e a dos portugueses foi repassada para os índios. E assim aconteceu no mundo todo. Isso chama-se miscigenação. Então, olha só, nós temos muito assunto aí sobre essa questão da história da alimentação. Hoje eu trouxe só um resuminho, tá bom? Quem tiver interesse pode pesquisar. É muito bacana entender a evolução do homem, inclusive na alimentação. Um abraço a todos, até a próxima, um beijo grande no coração de cada um.